Olá, seja muito bem-vindo ao Hebraico Bíblico. Nós estamos nos valendo de um dicionário e aprendendo a identificar as consoantes e vogais e, sobretudo, tendo a noção do seu significado dentro do texto hebraico. A primeira palavra, e é a primeira de cerca de 10 delas, que ocorrem entre 175 vezes a 199 vezes. São palavras, então, usuais dentro do texto do Antigo Testamento. E qual é a primeira palavrinha? Lembrando sempre, da direita para a esquerda. E a gente vai ler, então, a primeira sílaba, a. A segunda, aqui no meio, vá. Por que a vá? Porque não tem um pontinho dentro, chamado dagueche. E aqui no final, nós temos um D. Como é que a gente vai pronunciar? Eis aqui a transliteração. Avad, avad. E avad significa, vamos ver, perecer, destruir ou ainda exterminar. Avad é a primeira palavra desse vídeo. A segunda palavrinha é esta aqui. Lembrando que aqui temos uma consoante muda, mas temos um pontinho em cima que simboliza, ou que representa, melhor dizendo, o O. Então, a gente vai ter aqui na primeira sílaba O, Z, e no final, então, nosso N na forma final. E temos, então, a seguinte pronúncia: Ozen, Ozen, ou Ozen. Fica até melhor para você pronunciar. Ozen. Vamos para outra palavra. Temos aqui um conjunto, ó. Efraim. Efraim. Efraim é justamente Efraim, conforme a gente traduz em português. E temos de uma outra maneira para descrever Eframita, que no caso aqui, ó, vamos ler em hebraico, Efrate, 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 eis a transliteração de Efrate. E aqui nós temos a transliteração, já dita anteriormente, de Efraim. Esse primeiro significando Efraim, e o segundo, Eframita, ou Efraimita. Um outro vocábulo que nós vamos ler, são dois na sequência. Nós temos, ó, Be, Re, Ma. Behemá. Behemá está desta forma, e você pode, na forma plural, encontrar desta maneira, ó, Berremot. Berremot. Traduzindo aqui, nós temos as seguintes informações neste dicionário. Vamos ver: gado, gado, rebanho, animal, ou melhor, animais, está no plural. E aqui entra aquela pergunta: crocodilo, será que poderia? Eu não vou entrar nesse mérito agora, mas há pessoas que falam sobre a possibilidade de se referir a um animal, no caso, o crocodilo, principalmente quando se refere a behemoth, ou seja, berremar, berremar, ou behemoth, você sabe que é uma referência a animais. Vamos para o próximo termo, é um conjunto, então são duas. Uma significa, ó, Benjamin, e o outro é benjamita, tá certo? Vamos para a primeira pronúncia. Note que é
um tanto diferente como nós nos referimos a Benjamin no português. Been, opa, vamos aqui, been, ó, B com I, be, N, aqui não vai ter esse somzinho do E, você parte para a próxima, Yamin, bin, Yamin, bin, Yamin, é Benjamin, Benjamin, como a gente fala no português. Você fala Benjamin ou Benjamin, isso fica a critério de cada um. E aqui em nosso contexto brasileiro. Agora a próxima palavra, essa aqui, ó. B com E, B. Aqui é um N. Da forma que se encontra é Ben. Ben. A próxima aqui, I com E, aqui é pronunciado. Ó, I, E. Aqui é M-I, o I. Esse pontinho, juntamente com essa consoante aqui, que é o iod, aqui equivale a um I e aqui um Y. Você não fala I. Você faz, vou dizer, uma junção de um som. E desta maneira fica ben, I, E, min. Vamos novamente. Ben, I, E, min. I, E, mi, ni. Falando até o final. Aqui, ó, N com I, o som de I, ni. Olha só, aqui, nessa última aqui. N com um pinguinho embaixo, é o nosso Hirik, é o som de I. Aqui temos o som de Y, novamente. Você não vai colocar I, Y e falar I. É o mesmo procedimento. E você vai se referir a benjamita, pronunciando desta forma. Ben, Iemini. A próxima é uma palavrinha que significa, vou dizer assim, aqui, ó, dono, da ideia de dono, proprietário, ou até mesmo de um marido. Esta é a ideia. Mas qual é a palavrinha que tem esse sentido? A transliteração está aqui, ó. Vamos ver aqui, no hebraico. Ba, a, I. Baal, termina com L. Ba, ba, al. Chama atenção. B com A, ba. Esse Ain aqui, essa consoante, não tem som. O som que vai prevalecer é este de baixo, A. Na sequência vem o L. Baal. Baal, no sentido de dono, marido. Note que está com B maiúsculo, porque é uma referência a uma divindade. Vamos para a próxima. Nós temos B com A, ba. Q com A, K. E R no final. Eu digo sempre que geralmente esse R é tremulado. Eu não pronuncio tremulado por uma questão não é meramente fonética, porque eu não consigo. Como eu disse, e quem está me acompanhando sabe, sou do interior do Rio de Janeiro. E o carioca, ou ainda melhor, fluminense, quem nasce no interior é fluminense, não pronuncia esse R de maneira nenhuma. Mas fica aí essa observação. E você vai pronunciar, ó, car. Lembrando que isso aqui no final, esse bacar, esse R aqui é tremulado, bacar. Seria algo mais próximo que eu posso fazer, bacar. Mas eu vou pronunciar tanto duro, né? Bacar. E você faz a sua distinção e se sai, pode sair 1000 vezes melhor do que este que eles falam, mas cá entre nós. O importante não é pronunciar exatamente da forma que era dita anteriormente. É você saber distinguir consoante e vogal.
enquanto eu estou estudando a questão das palavras no dicionário, apenas na identificação, eu não estou dizendo se aqui é um alongo, aqui é uma informação, aqui é um alongo, tem outro alongo, aqui tem um dagueixe, né, que tem um som que deixa a palavra, uma pronúncia mais dura, na ausência do dagueixe, tem um som mais leve, porque aqui nós temos o B de bola, se tivesse a ausência desse pontinho dentro, seria V, eu sou de V, o VT. Agora, eu não estou nesse primeiro momento me preocupando com isto. Isto é importante, mas eu quero que você primeiro venha fazer o seguinte, se familiarizar. Depois que você se sentir em casa, que nem um pinto no lixo, você vai poder aprender gramática. Ciente de quê? O hebraico bíblico não é para ficar aí saindo e falando para conversação, gente. É somente para a leitura do texto bíblico. Você bate o olho lá no Novo Testamento, digo, no Antigo Testamento, encontra essa palavra. Não sabe o significado. O que você vai fazer? Vai para o dicionário, vai procurar a letrinha, a palavra, vai começando com essa letra aqui, B com A, que é um A longo. Você vai saber distinguir depois. Sabendo fazer pesquisa ou consulta no dicionário, está de bom tamanho. Toda pronúncia pode ser ajustada. A gente aqui não trabalha a questão agora se é paroxítona, oxítona, etc e tal. Gente, isso aí deixa lá para frente. Deixa para frente, porque tem várias regrinhas do chambar, do gaguejo, disso, aquilo, outro. E se empurrar um monte de informação, sabe o que acontece? As pessoas desistem. Primeiramente, vocês estão aqui, ó, fazendo essa degustação. No segundo momento, aí sim, você adquire uma gramática e vai fazendo lição por lição. Mas, vamos lá, nós paramos aqui, nós vimos já Baal, que é dono, marido, esse Bacar, no caso aqui, ó, significa vacas, rebanho, gado, esta é a ideia. Vamos para a próxima palavrinha, ó, G com A, Gá, L com A, Lá. E esse re não pronuncia. Galá, galá, aqui está a tradução, digo a transliteração, galá, e significa, vamos ver, revelar, descobrir, seria talvez eu descobrir, no sentido da pessoa descobrir, partir, ir para o cativeiro, vai depender aí do contexto. E ocorre, ó, 187 vezes. A palavrinha aqui, 187 vezes. Vez ou outra você vai esbarrar com ela no texto bíblico. Faltam duas palavras para encerrar esse vídeo. Não saia daí. Vamos acompanhar até o finalzinho. Diz aqui, ó, Z com A, Zá. Aqui nós temos um cof, que é um som de Q. Temos dois pontinhos aqui embaixo, no dicionário está juntinho, mas nós temos um E, que, e aqui a forma final do N. Você vai pronunciar Zaken. Zaken significa o quê? Conforme aqui a tradução, a descrição, velho, velho, homem velho, né, um senhor já, né? Um ancião. Esta é a ideia. E finalmente chegamos à última palavrinha com um rete, ele é muito mais forte, Rá, é um Rá mais gutural. Eu não faço essa pronúncia de forma assim, gutural. Quem é alemão, judeu e alemão, por exemplo, faz com mais facilidade. Até quem fala espanhol, porque tem alguns sons guturais que eles fazem, como na palavra Juan, Juan, e se torna até melhor para pronunciar, mas o objetivo é entender que aqui, ó, tem um som de, como se fosse dois R, seria um som de mais forte, né? Ra, 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 se. Aqui, se, si, é de sade, né? Sa, se, si, su, su. E quando tá agora com isso aqui, um E, C. E aqui um R tremulado, que já fiz a observação que eu não tremulo em hipótese alguma. Vamos lá.
Hatser. Hatser. Hatser é a pronúncia última, que significa o quê? Assentamento, a ideia de algo permanente, pode ser também a ideia de um tribunal, ou ainda de um cerco. Fica aí as palavrinhas em hebraico e continue identificando cada consoante e vogal. Porque no dia que você se deparar com um dos vídeos que estiver se referindo a uma vogal breve, vogal longa e algumas nuances no tocante às sílabas e algumas regras gramaticais, lá na frente, no tempo próprio, você vai estar fera, bastante afiado dentro dessa língua que é antiga, que é uma língua morta porque não é mais falada, embora os judeus sempre preservaram as suas pronúncias nos seus estudos. Porém, como vocês sabem, eu não sou judeu, eu apenas sou um estudante, um aprendiz do hebraico bíblico. E esta é minha paixão, o ler e entender, não ficar dependente de outrem para a minha tradução, ainda que seja aos trancos e barrancos do Antigo Testamento hebraico. Deus abençoe. Até o próximo vídeo sobre os termos ou palavras do dicionário hebraico.